Inconscientemente, decidir ir a algum lugar ou a outro ponto na cidade envolve uma série de decisões que muitas vezes tomamos sem nem perceber. Cada um tem um critério que pode ser econômico, de conforto ou até de rapidez. Para isso, o cidadão precisa contar com mobilidade urbana, que vai muito além do transporte público, mas envolve toda uma estrutura de deslocamento, da linha de ônibus à ciclovia. Entre as capitais brasileiras, Campo Grande ainda é uma das menores. Mesmo assim, será que ela está se preparando para ser uma cidade com mobilidade sustentável? É o que vamos descobrir nessa edição do MS em Pesquisa. Mobilidade urbana. Esse conceito, segundo então o Ministério das Cidades, hoje integração regional, significa a capacidade de um município em atender às necessidades da sociedade de se deslocar livremente com a finalidade de realizar as atividades desejadas. No geral, refere-se aos meios de deslocamentos de pessoas e de bens no espaço geográfico de uma cidade. Na prática, pare para pensar. Se você sai da sua casa ao shopping, utiliza quais modais de transporte? Uma cidade eficiente tem plena mobilidade urbana, o que reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas, que se transportam com eficiência e acabam com mais tempo livre. Uma pesquisa feita na Universidade Católica Dom Bosco buscou investigar o status de Campo Grande em mobilidade, uma das capitais que segue em expansão e tem a oportunidade de se tornar eficiente neste aspecto. Principais pontos nessa discussão. A capital de Mato Grosso do Sul está num ponto crucial do desenvolvimento de sua mobilidade. É chegada a hora de planejar, mas para isso, uma profunda análise da atual situação é essencial. E foi justamente nesse campo que a pesquisa avançou, produzindo um material que pode ser utilizado completamente pelos gestores públicos ao imaginar uma cidade que flui e que garantirá um total bem-estar da comunidade. Empresário e professor na Universidade Católica Dom Bosco, Roberson Sloma Motter é arquiteto e urbanista, formado pela Uniderp em 2012 e concluiu agora em 2020 o mestrado em desenvolvimento local pelo CDB, onde investigou a situação de mobilidade urbana em Campo Grande e os vários desafios que permeiam seu desenvolvimento. Roberson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, o seu trabalho foi mais ou menos isso então, né? Identificar a situação atual da mobilidade aqui na capital, né? Exatamente. Tudo partiu a princípio da revisão do plano diretor, que ocorreu em 2019. Então, despertou o interesse em colaborar na construção do plano diretor de mobilidade urbana, que está inserido dentro desse novo revisão do plano diretor. Eu, como arquiteto urbanista, professor da CDB, não poderia ficar de fora e resolvi fazer um levantamento da real situação da mobilidade urbana em Campo Grande, como forma de gerar um documento para tomar as decisões políticas, né? Até porque acho que é um pouco da função da ciência, da academia, né? Perceber o que a sociedade está discutindo para poder dar essa contribuição. Exatamente. Inclusive, para esse trabalho foi feita uma revisão integrativa da literatura, onde foi levantado a situação da mobilidade urbana no contexto territorial brasileiro, por ser a nossa realidade, né? Foi analisado alguns trabalhos estrangeiros, mas principalmente os nacionais. A partir dessa análise que você elaborou, né, pelo jeito foi bastante extensa, é possível o poder público, até a gente já falou um pouquinho, você já pincelou um pouco nisso, pegar suas considerações, pegar tudo que você concluiu e a partir disso, até acho que a prefeitura está começando uma revisão, né, do plano de mobilidade, elaborar ações de curto, até mesmo de longo prazo, pensando aqui em mobilidade de Campo Grande? Sim, a prefeitura ela deve, inclusive, né, ter planos que agem de imediato, médio e longo prazo. Esse estudo que eu realizei, ele levanta os aspectos políticos, econômicos e ambientais. E ele dá um diagnóstico de cada setor. São 9 índices que são analisados, 87 indicadores agrupados em 9 domínios. Esses domínios, eles geram um número, né, um score que avalia qual o desempenho de cada domínio. Vai desde aspectos políticos, como também de transporte, de acessibilidade. E com esse documento, o poder público pode verificar qual é o desempenho melhor de Campo Grande, para qual aspecto está sendo melhor e qual aspecto está mais em déficit. Você falou desses 3 aspectos, né? Desses 3 aspectos, político, econômico e ambiental. O político é mais os gestores mesmo, a vontade política em desenvolvimento. Exatamente, seria a comunicação entre os gestores, né? Seria o quão a política está
empenhada em tratar Campo Grande com a mobilidade urbana. O econômico é a disponibilidade financeira do município? Exatamente. O econômico analisa a questão da financeira do município, o político as questões estratégicas mesmo de desenvolvimento, e o ambiental é justamente, como o nome já sugere, né, trata das questões ambientais, porque o desenvolvimento tem que ser sustentável. Então, a gente não adianta promover desenvolvimento sem deixando de lado todas as questões ambientais. E se a gente começa a falar em maturidade, né? A capital, até que, como eu falei até agora há pouco, não é uma capital tão grande, né? Mas o nosso município ele tem maturidade para discutir francamente mobilidade urbana e pensar um projeto legal para os próximos anos? Sim, com certeza. E acredito que deve ser conversado cada vez mais a fundo sobre esse tema, pois Campo Grande ela é uma capital jovem. Ela tem toda uma topografia adequada para a implantação da mobilidade urbana. Seria nem implantação, né? Na verdade, mobilidade urbana é os meios de locomoção, né? Então seria mais avançar, evoluir nas questões da mobilidade urbana. Ela é uma capital jovem, tem ruas largas, possui agora, recentemente, foi considerada uma das capitais mais verdes do mundo, né? Ou seja, com bastante vegetação que permite sombreamento. Não temos grandes morrarias, praticamente plana, então tudo isso é favorável para a implantação da mobilidade urbana em Campo Grande. Até a partir do senso comum, a gente fala em mobilidade, né? A gente pensa mobilidade, o móvel é o que anda. A primeira coisa que a gente pensa às vezes é carro ou ônibus, né? Exatamente. Mas falar um pouquinho de carro, partindo do senso comum, claro. Campo Grande é uma cidade, a gente pode dizer que é uma cidade muito motorizada ou não é tão motorizada se comparar com outras capitais? Sim, não, ela é considerada muito motorizada. Inclusive a pesquisa demonstrou isso, né, que a opção da população por transporte individual motorizado, ele é superior aos transportes coletivos. Isso se dá a vários fatores. Uma delas é o próprio incentivo da aquisição do veículo modal, né, particular, e a falta de investimentos na infraestrutura. Campo Grande tem um outro problema, que devido a ter uma extensão territorial muito grande, a pessoa acaba se deslocando muito mais com o veículo particular por conta desses incentivos de aquisição e pelo conforto. Então, ainda assim, Campo Grande tem essa cultura do carro enraizado e é superior, sim, como as demais grandes capitais. Quando a gente pensa nessa quantidade de veículos rodando pelas ruas, veículos motorizados, dá para avaliar, dá para dizer, olha, isso não é tão bom, ou isso é positivo, não existe esse parâmetro? Depende do ponto de vista, né? No ponto de vista, em termos de sustentável, vamos dizer assim, isso não é muito legal, não é muito bem visto, né? Em termos de vista, eu acho que diria talvez econômico, né? Isso pode ser bacana, porque num ponto de vista econômico você tem ali toda uma cadeia que alimenta a indústria automotiva, você pode exercer 2, 3 funções ao mesmo tempo, né? Então você aumenta a renda da população, mas a gente perde muito em ganho de qualidade de vida, porque esses deslocamentos com veículos particulares geram estresse no trânsito, perca de tempo no trânsito. Existem vários estudos que demonstram quanto que o brasileiro perde de tempo no trânsito que poderia estar exercendo uma outra atividade para compensar. Isso tudo gera um estresse, desencadeia um ciclo de doenças, né? E isso afeta os demais setores, né? Afeta a saúde, que as pessoas procuram mais os postos de saúde, o município tem que dispor de mais recursos para o investimento da saúde, para tratar esse pessoal. Então, o carro ele é muito prejudicial, sim, à saúde. Você disse no seu trabalho também que Campo Grande está num momento bastante crucial para decidir o seu futuro em mobilidade, né? Esse momento é pelo tamanho da cidade, pelo momento que ela está agora do seu crescimento. Se começar a crescer desordenadamente a partir de agora, vai perder o fio da meada e vai virar o caos. Eu estou sendo bem exagerado. Mas é exatamente isso. Eu acho que é o momento em que Campo Grande está vivendo. Ela teve um grande avanço ao longo dos anos e, junto com as demais cidades, não ocorreu diferente, né? Começou a ter um avanço desenfreado. Porém, Campo Grande é uma capital jovem ainda, então ela necessita ser conduzida no desenvolvimento da mobilidade urbana. Ela tem ruas largas, como disse anteriormente, ela tem totais características para se implantar a mobilidade urbana. Portanto, fomentar a mobilidade urbana em Campo Grande. O que acontece? Caso não ocorra um incentivo por parte do poder público, a cidade vai começar a crescer desordenada e vai virar um caos como São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente bem conhece e vê, acompanha todos os dias, né, o tempo perdido na mobilidade urbana. Então, eu diria que Campo Grande está em cima do muro, né? De um lado nós temos ali São Paulo e Rio de Janeiro, do outro lado nós temos Curitiba, uns anos atrás foi considerada uma das melhores cidades brasileiras, né?
Então, acho que Campo Grande tem tudo para ser conduzido como Curitiba foi conduzido há um tempo atrás, porém precisa sim começar desde agora, enquanto nós ainda não temos todos esses problemas que tem uma São Paulo da vida, para poder conseguir atingir, então, um nível satisfatório de qualidade de vida. E dá para apontar quais são as principais decisões que precisam ser planejadas a partir de agora? Eu já vejo, inclusive, nessa gestão, já algumas atitudes, né? A implantação de novos corredores, corredores de transporte coletivo. Isso é muito importante porque você otimiza o deslocamento do indivíduo. A partir do momento em que você tem um corredor de transporte rápido e seguro, então as pessoas vão preferir usar o ônibus do que o carro, né? Você tem que pagar, você vai se deslocar até o centro. Se você tem a mesma facilidade de deslocamento do ônibus e de um carro você tem mais prejuízo, porque você precisa pagar o estacionamento, fica estressado porque não há estacionamento no centro, então você prefere de ônibus, fica muito mais confortável as compras, né? Uma delas seria esses investimentos, na abertura de novas vias exclusivas para o ônibus. A segunda, a conectividade da malha cicloviária. Campo Grande possui 90 km de malha cicloviária, porém elas são desconexas, o que isso não torna não dá uma fluidez, ou seja, o indivíduo ele vai se deslocar por meio ativo, que é de bicicleta nesse caso, ele fica travado, ele só vai até um certo trecho e depois não tem mais. E ainda assim há um estímulo do modal ainda, nós podemos perceber lá na Consul Saftrad, na saída para Cuiabá, nós temos um exemplo que foi interrompida uma ciclovia para a implantação de um acesso, de uma alça de acesso para veículos, né? Então, isso tudo prejudica. Precisa ter mais ciclovias, fazer essa interligação entre as ciclovias, novos corredores de ônibus e melhores infraestruturas no transporte coletivo também. Além de todo um trabalho de conscientização da população para que a população também tome posse dessa mobilidade urbana. Bom, acho que a gente já entendeu um pouquinho, você fez várias considerações, Robson, mas a gente vai para um intervalo rapidão, já voltamos. No ar desde novembro de 2001, a TV Assembleia é o canal direto entre o parlamento e o cidadão para acompanhamento do trabalho e desempenho dos deputados. A sua principal função é transmitir os trabalhos legislativos com cobertura ao vivo das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões e eventos promovidos pela Assembleia. O canal é compartilhado com a Câmara de Vereadores de Campo Grande para a exibição das sessões plenárias e audiências públicas daquela Casa Legislativa Municipal. A TV Assembleia ainda produz e exibe conteúdo jornalístico, cultural, científico e de entretenimento, ao longo de suas 16 horas diárias de programação. A emissora é um importante meio para a valorização da identidade sociocultural de Mato Grosso do Sul. TV Assembleia é realmente integrar e divulgar as ações dos deputados da Casa de Leis, através das suas comissões, através do plenário, através de entrevistas em pauta com os deputados, para que haja realmente uma integração social, não somente rádio e TV, como também nas redes sociais. A Casa de Leis está renovada e à sua espera. Robson, você analisou vários aspectos e modais de transporte aqui em Campo Grande e teve acesso a alguns dados, mas na hora de buscar esses dados, você encontrou alguma dificuldade? Sim, Tiago, houve algumas dificuldades. Muitos dados ainda não são computados nos dados abertos do município, como o site da Cisgram, Singel, que são os dados abertos disponíveis do município. Alguns foram feitos levantamento em loco, alguns dados, outros foram apoiados em trabalhos também realizados pela Universidade Federal, outras universidades que levantaram, por exemplo, o ruído das principais ruas de Campo Grande. Então, esse parâmetro foi apoiado num trabalho, levantamentos em loco dos terminais de ônibus, a acessibilidade da população. Então, isso foi todo um levantamento feito em loco, o que deu aumentou uma certa dificuldade na aquisição desses dados. Quando você falou até da acessibilidade nos terminais,
ou nas ruas e tal. Isso também, tudo isso faz parte do quando a gente pensa em um conceito de mobilidade urbana? Exatamente, porque como a mobilidade urbana ele é o meio de deslocamento de bens, produtos e de pessoas, então tudo isso envolve, né? Não só a questão da malha viária de Campo Grande, como também a acessibilidade, né? O município ele tem que dar o direito da pessoa de ir e vir aonde ele bem entender dentro de um território urbano. Então a acessibilidade, ela com certeza tem que estar dentro da mobilidade urbana. Você até citou agora há pouco sobre as ciclovias, tem um mapa colaborativo que é feito por um grupo no Facebook que construiu esse mapa aqui para Campo Grande, né, e indicou lá 90 quilômetros de ciclovias para a nossa capital. Nesse mapa também, se pesquisar no Google dá para achar fácil, indica também locais, postos de serviço também, até bomba de ar para encher o pneu da bicicleta. Mas esses 90 quilômetros, eles são suficientes? Existe algum parâmetro, alguma quantidade mínima para se falar, olha, tem uma quantidade legal de ciclovias? O ideal é nós termos acima de 25% do total da nossa malha viária disponível para carro, nós temos 25% a mais, né, de 25% no caso, de ciclovias. Campo Grande hoje possui uma média de 2,13%, é muito baixo. Além da conectividade, né, ela não tem uma conectividade entre elas, então isso atrapalha muito os deslocamentos. Um outro item importante que foi mencionado por você, Thiago, é a questão da sociedade ajudar a construção. É muito fácil nós estarmos sempre cobrando o poder público, mas isso é algo que nós, como cidadãos, devemos também ter em mente que nós podemos colaborar. Então, a inteligência artificial, os aplicativos, isso tudo pode colaborar com o desenvolvimento do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana. Bom, só vou bater mais uma vez na tecla das ciclovias, desse modal. Numa cidade, se a gente pode falar de uma mobilidade sustentável, qual que é o papel das bicicletas? O papel das bicicletas na cidade sustentável. Digamos que se você desloca de carro, você está no conforto do ar-condicionado ouvindo uma música, porém você não está fazendo nenhuma atividade física, muito pelo contrário, né? Você está parado. A bicicleta, além de te promover um deslocamento de forma saudável por estar exercitando alguma atividade física, um benefício para você, ela não emite poluentes. Né? Então ela é de propulsão humana, não é uma propulsão motor, então ela não emite poluentes, você não faz o uso de derivados do petróleo, você faz atividade física e você não tem grandes gastos também com manutenção como um carro exige. Você não faz o uso de borrachas tão exagerada quanto um carro, né, na construção de pneus, a bicicleta é mais significativa. Combustível não tem consumo nenhum e você faz a mesma função que um carro, um deslocamento. Tem grandes arquitetos que estudam o deslocamento ativo. A gente fala de deslocamento ativo, todos os deslocamentos que são feitos por propulsão humana, ou seja, uma caminhada, um skate, bicicleta, né, que você faz esforço humano. Porque quando você usa a bicicleta, nós não estamos falando só de meio ambiente também, nós estamos falando de bem-estar. Você passa a perceber a cidade e vivenciar a cidade como um todo. Dentro de um veículo, uma cidade ali de 20, 30, 40 quilômetros, você passa a desperceber de muitos detalhes que a cidade tem para te oferecer. E com a bicicleta você passa a perceber detalhes que até então você não perceberia. Eu ia falar disso aí, um termo que me chamou a atenção no seu trabalho foi o transporte ativo. Então, como você falou agora, são esses meios de transporte movidos pelo próprio ser humano, Exatamente. Né? Skate, patins, bicicleta. Exatamente. Os mais comuns é a pé e a bicicleta, né? São os mais utilizados por serem mais baratos, né? Um meio de transporte que não tem manutenção nenhuma. Mas não descarta patins, patinete, tem muitos acadêmicos, inclusive, que eu já vi na própria CDB, que resolvem ir de patinete. Então, isso também é considerado uma forma de deslocamento ativo e isso, com certeza, faz um bem-estar tremendo para esse aluno, para essa pessoa que se desloca com o meio de transporte ativo. Bom, a gente falou de veículos motorizados, falamos do transporte público, que também é motorizado, né? Falamos do transporte ativo. Juntando tudo isso, o Robertson, a gente começar a pensar numa cidade, um conceito ideal de mobilidade urbana aqui para Campo Grande. O que a gente pode pensar? O que a gente pode desejar? Tiago, começa a partir do poder público, do empenho dos gestores públicos em fomentar o uso de transportes alternativos, né, promovendo para a população um transporte coletivo de qualidade, seguro, promovendo alternativas de deslocamento. Também não depende apenas do ônibus ser
um meio de transporte principal, ele pode ter outros, né, como grandes cidades. Eu posso ir até um determinado ponto de bicicleta ou determinado ponto de ônibus. E mais importante, pelo fato de Campo Grande ter uma extensão territorial imensa, mais importante é que a população tenha os serviços essenciais, saúde, educação, próximo ao local onde ele reside. Então isso eu acho que é o mais importante, fazer com que a pessoa se desloque pouco. Então ela conseguindo trabalho na região onde ele mora, tendo os serviços essenciais, posto de saúde, educação, lazer, ali próximo, esse deslocamento dele, ele passa então a fazer de forma ativa. Isso que eu ia perguntar também, a gente mudar os fluxos da sociedade, onde as pessoas trabalham, onde a pessoa estuda, onde a pessoa faz compra, isso também contempla um planejamento de mobilidade? Contempla. Aí nós vamos entrar na lei de uso e ocupação do solo, né? A lei de uso e ocupação do solo é o que ordena, né, quais são os serviços que podem ser executados em cada parte de Campo Grande. Campo Grande são divididos em regiões, justamente por ser mais fácil de administrar. O plano diretor de uso e ocupação do solo, ele vai determinar o que pode ser feito em cada região. Indústria, comércio, serviço, lazer, educação. Então, se o plano diretor ele for eficiente, a lei de uso e ocupação do solo for eficiente, essa pessoa não tem que se deslocar grandes distâncias para poder ir trabalhar. Ele pode fazer tudo ali no bairro, que otimiza, fomenta já a mobilidade urbana, fomenta o uso de meios alternativos de deslocamento. Entendi. Bom, mais uma pausa, Robson, e no último bloco aqui do MS Pesquisa nós vamos saber dele se existe, a gente já até falou que existe, mas vamos tentar entender mais um pouquinho isso, uma relação entre saúde e mobilidade urbana. A gente já volta. No ar desde novembro de 2001, a TV Assembleia é o canal direto entre o parlamento e o cidadão para acompanhamento do trabalho e desempenho dos deputados. A sua principal função é transmitir os trabalhos legislativos com cobertura ao vivo das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões e eventos promovidos pela Assembleia. O canal é compartilhado com a Câmara de Vereadores de Campo Grande para exibição das sessões plenárias e audiências públicas daquela Casa Legislativa Municipal. A TV Assembleia ainda produz e exibe conteúdo jornalístico, cultural, científico e de entretenimento, ao longo de suas 16 horas diárias de programação. A emissora é um importante meio para a valorização da identidade sociocultural de Mato Grosso do Sul. TV Assembleia é realmente integrar e divulgar as ações dos deputados e da Casa de Leis, através das suas comissões, através do plenário, através de entrevistas em pauta com os deputados, para que haja realmente uma integração social, não somente rádio e TV, como também nas redes sociais. A Casa de Leis está renovada e à sua espera. Bom, Robert, nós comentamos sobre várias modalidades de transporte aqui, né? Até a gente falou um pouquinho sobre um pensamento de uma mobilidade urbana ideal. Você comentou também agora há pouco sobre a questão topográfica aqui de Campo Grande. Então significa a nossa capital, todas as opções que a mobilidade oferece podem ser aplicadas aqui? Sim, Tiago. Campo Grande ela é bem arborizada, ela tem bastante sombras, né? Ela possui ruas largas que podem ser colocadas tanto ciclovias como também corredores de ônibus. Então, não é uma cidade cheia de morros, vamos dizer assim, né? Então, a topografia dela, o relevo dela é praticamente plano, praticamente ondulado, com suavidades, mas é tudo propício à implantação da mobilidade urbana. O problema são as calçadas e os meios que as pessoas têm hoje, né? Como nós falamos agora há pouco com relação à malha cicloviária, que não há conectividade, mas tem também a questão das calçadas, né? Então, agora na pandemia, muita gente que está saindo para caminhar em volta de casa está começando a perceber o quanto que as calçadas aqui em Campo Grande são deficientes, né? Precisam ter um certo tratamento para que elas possam dar essa fluidez. Entendi. Bom, para todas essas considerações que você fez, você seguiu um método, que inclusive foi um método próprio para esse tipo de análise. Esse método, pelo que eu entendi, ele gera uma pontuação que possibilita uma avaliação. É mais ou menos isso, né? Exatamente. O Índice de Mobilidade Urbana Sustentável,
né, criado por Costa. Ela é uma tese de doutorado da Costa, ela é uma engenheira civil e ela, através de conversas com gestores públicos, ela traçou, então, uma planilha com 87 indicadores. Hoje ela mostra-se o mais eficiente para avaliar o Brasil, porque justamente ela montou na realidade brasileira. Cada indicador desse avalia, então, alguns aspectos, dentre eles aspectos ambientais, aspectos políticos, infraestrutura, transporte coletivo. É praticamente um indicador IMOS. Exatamente, e ele vai de 0 a 1, né? Ele é baseado em scores, né? Onde cada indicador ele vai de 0 a 1 e no final ele gera uma pontuação também total. Essa pontuação vai de 0 a 1? De 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo a 0, pior é o desempenho. E qual a nota, dá pra gente falar de uma nota de Campo Grande, você vai lembrar de alguma coisa? Sim, Campo Grande ficou em 0,58, ou seja, ela ficou no meio termo, né? Não dá para se considerar um resultado ruim, porque ela é uma capital jovem, né? Ela ainda está trabalhando para o desenvolvimento mais sustentável da mobilidade urbana. Mas também apontam alguns fatores que precisam ser melhorados e serem conduzidos de forma igualitária. Dentre elas eu destaco, hoje Campo Grande tem o uso do modal muito superior, do modo veículo particular, muito superior ao modo de transporte coletivo. Então esse foi o aspecto que mais impactou na avaliação. Então é um número mediano, se for comparado com Curitiba e as demais outras cidades que também foram submetidas ao IMOS, Campo Grande acaba ficando ali um pouco atrás. Enquanto Curitiba, tem dados que demonstram aqui Curitiba. Curitiba obteve 0,74 e Goiânia 0,66. Que são dois municípios que são dois municípios de referência que foram submetidos ao mesmo método do IMOS, que eu apliquei em Campo Grande. Outros fatores que podem influenciar também é a disponibilidade de dados. Em Campo Grande, por exemplo, foi possível avaliar 68 dados de 87. Já as demais capitais, Goiânia e Curitiba, foram 85 e 75 consecutivamente. Então a quantidade de dados disponíveis também pode alterar esse valor. Campo Grande, 68 só que foram conseguidos mensurar. Os demais foram retirados para manter a lisura do trabalho da pesquisa. Para não puxar nem para cima nem para baixo. Assim, são dados esses que encontram incoerências entre eles e não tem uma fonte segura, então não pode ser confiável. Então, para manter a lisura, optou-se em retirar da pesquisa, não trabalhar com dados que não tenham um fundamento, não sejam próprias da prefeitura, ou também algumas outras informações que não tem. Então, por exemplo, nós não temos aqui metrô, não temos outros tipos de transporte, a não ser o transporte coletivo via ônibus, né? Então também foi retirado. Alguns outros fatores, outros a mais também foram retirados por não possuírem Campo Grande. É uma curiosidade minha, muita gente fala, né? Campo Grande, até pelo seu tamanho, metrô e trem talvez não sejam os meios mais adequados para cá, né? Pela característica da região. Acredito que não há necessidade, pelo menos momentaneamente falando, né, nos dias de hoje, acredito não ter tanta necessidade de metrô. Acho que um investimento no transporte público via ônibus, eu acho que já atenderia o pessoal, mas não descartaria já começar a pensar agora para o futuro, porque a cidade ela tem que ser conduzida para o futuro. A população cresce, a cidade ela se transforma, a população se transforma. Então acredito que Campo Grande hoje basta um pequeno investimento a mais na mobilidade urbana, nos transportes públicos, mas não descartaria um possível projeto de metrô para tempos futuros. Legal. Bom, a gente falou agora há pouco, o último plano diretor de transporte e mobilidade urbana foi elaborado há muitos anos, acho que foi até publicado, uma empresa fez, foi publicado em 2015 pelo município, se eu não me engano, e agora a prefeitura está revisando, né? Então, agora que é o momento da gente definir o que nós queremos para o futuro. Exatamente, porque como dito, nós ainda não chegamos ao pico, né? Não chegamos a travar Campo Grande, né? Como nós vemos em São Paulo e em Rio de Janeiro, né? Então nós ainda temos uma fluidez, nós ainda possuímos um território que flui, né? Que a mobilidade urbana ela consegue fluir. Uma outra questão que chama atenção, Thiago, nós também estamos tendo agora uma grande participação da população com o uso das bicicletas, né? Mesmo aos fins de semana, como forma de atividade física, mas isso já serve como um gatilho para colocar na utilização no dia a dia, nos deslocamentos de trabalho. Então, acho que agora Campo Grande tem que aproveitar esse momento que as pessoas estão saindo um pouco mais de bicicleta, mesmo que como uma forma de atividade física, para trazer para o dia a dia esse uso das bicicletas. Você citou as bicicletas, algo mais que seja essencial sob o seu ponto de vista nesse momento? Eu acredito que o investimento no transporte público também.
Eu acho que tem que haver um pouco mais de investimento no transporte público de forma a dar um pouco mais de qualidade para a população. Alguns colegas, inclusive, no decorrer do meu trabalho, questionaram, falaram que era problema de utilizar a bicicleta ou transporte ativo era a questão da segurança, né? Mas nós, arquitetos urbanistas, a gente acredita que a gente defende que quanto mais pessoas estão utilizando o espaço urbano, mais segurança isso gera. As pessoas cuidam umas das outras. Então, o momento em que todo mundo começar a utilizar mais o meio de transporte como a bicicleta ou o transporte público, mais pessoas estarão nas ruas, mais segurança isso vai gerar. Então, eu acho que o investimento no transporte público, no transporte urbano, com qualidade, com conforto principalmente, que é o que o pessoal mais procura num carro, é o conforto, eu acho que já atenderia bem Campo Grande momentaneamente. É isso aí. Bom, acho que ainda tem muita coisa para falar, né? Seu trabalho é bem grande, Robertson, mas não sei se você já pensa também em futuros estudos, né? A partir do que você elaborou, você já pensa em outro nicho de pesquisa, outros campos para você continuar pesquisando? Sim, Tiago, eu penso, até porque esse índice de mobilidade urbana sustentável que eu apliquei em Campo Grande, ele não serve apenas para verificar a real situação, ele serve também para monitorar o desenvolvimento dos planos. Nós estamos agora com o plano de mobilidade e transporte, né, dentro do plano diretor. Então, a ideia é o ideal é aplicar esse estudo novamente daqui a uns 4 ou 5 anos, porque o plano diretor ele é revisado a cada 10 anos. Então, quando atingir os seus 5 anos, o ideal é aplicar novamente esses estudos, até para verificar o que evoluiu dentro do plano de mobilidade e transporte urbano e o que ainda está por evoluir, o que precisa evoluir. E o ideal também seria aplicar cada vez que tivesse uma nova formatação do plano diretor, justamente para que pudesse colaborar no direcionamento do poder público sobre qual aspecto é mais relevante no momento. É isso aí. Bom, nós acabamos de conversar aqui no MS Pesquisa com o Robertson Sloma Motter. Robertson, muito obrigado pela sua participação aqui no MS Pesquisa e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade de poder expor o meu trabalho e estou disponível para o que precisar. É isso aí. Bom, o MS Pesquisa é exibido ao longo da programação da TV Assembleia, canal 9 da operadora Claronet, em Campo Grande, também em Dourados. Nós também estamos no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Por lá você confere todas as entrevistas já realizadas com pesquisadores sul-mato-grossenses. Tchau!